Graça e paz, irmãs, como vocês estão? Que bom poder estar aqui hoje trazendo uma pequena reflexão para vocês em momentos de aflições. Nós temos a palavra de Deus que nos fortalece, nos conforta, e temos também a tecnologia que nos dá a oportunidade de estarmos nos comunicando umas com as outras, não é mesmo? Hoje eu quero falar para vocês sobre a mulher bíblica e pegar na vida de uma mulher da Bíblia algumas características para que a gente possa se espelhar em momentos de aflições, em momentos em que nós nos encontramos em algumas encruzilhadas sem saber o que fazer. Então, a passagem bíblica que eu quero deixar para vocês hoje é 1 Samuel 25, de 1 a 35, e eu sugiro que vocês façam a leitura depois, com um pouco mais de tempo, para que vocês possam entender qual que é o contexto da vida dessa mulher que nós vamos estudar hoje. E então, quem era essa mulher? O nome dela é Abigail, e eu acredito que muitas de vocês já conheçam Abigail. Ela era casada com Nabal, e no verso 3 diz que Abigail era uma mulher sensata e formosa. E aqui nós já vemos duas características de Abigail. Mas em contrapartida nós vemos que Nabal era um homem duro, maligno em todo o seu trato. Como será que é para uma mulher sensata ser casada com um homem maligno, duro? Uma das coisas que nós sabemos era que Abigail provavelmente não escolheu se casar com Nabal. Naquela época os casamentos eram arranjados pelos pais e Nabal era um homem muito rico. Então Abigail se viu casada com um homem maligno. Como Abigail lidava então com essa situação? Mas o que é então ser sensata? Sensata é ser prudente, ter bom senso, ser uma mulher equilibrada, ser uma mulher cautelosa. E tudo isso provavelmente ajudou Abigail em seu casamento com esse homem maligno. Vamos falar agora então sobre o contexto da história, do que está acontecendo aqui, para a gente poder entender melhor como Abigail vai tomar algumas decisões importantes que farão com que ela seja também uma mulher virtuosa. Olha só, Davi estava fugindo de Saul no deserto. Ele estava com seus homens ali nos arredores das terras de Nabal. Ele guardava ali as fronteiras das terras de Nabal e ele não pegava nada das coisas de Nabal para se alimentar. Mas em determinado momento, eles têm fome. Então Davi pede que alguns dos seus moços vá até Nabal e peça alimentos para Nabal. E diz para ele que pode ser qualquer coisa que ele tenha à mão. E qual é então a reação de Nabal? Nabal não dá nada para eles. Nabal expulsa os moços de Davi e diz que não reconhece Davi, que não vai tirar nada do que ele tem em casa para alimentar os moços de Davi, para alimentar os homens que estavam com Davi. E como Davi então recebe essa notícia, sabendo que ele está ali há bastante tempo guardando as terras de Nabal? Ele se enfurece e manda que 400 dos seus homens peguem a espada, e a intenção dele então é atacar as terras de Nabal. E aqui então nós veremos mais duas características de Abigail, que é ser virtuosa e sábia. Por que ela era virtuosa e sábia? Nós já vimos que ela era sensata e formosa. E eu acabei não falando muito sobre formosa. Nós, mulheres bíblicas, podemos ser formosas. E como nós podemos ser formosas, irmãs? Nos portando bem, nos vestindo bem, decentemente. Nós podemos sim nos vestir elegantemente sem ser sensual. E assim nos faz ser uma mulher formosa, uma mulher bonita. Enfim, então vamos lá. Então Abigail era também sábia e virtuosa. Vamos descobrir então por que ela tem essas duas características. Então olha só, os homens de Nabal descobrem que Davi está vindo contra eles. E o que eles fazem? Eles vão conversar com Abigail. Eles contam para Abigail tudo o que aconteceu. Que Davi mandou os homens, que Nabal os expulsou sem nada. E Abigail, nesse momento, eu imagino que ela já começa a pensar o que ela vai fazer. Mas por que os homens procuraram Abigail? Por que eles não foram até Nabal contar que Davi estava vindo para matá-los? Porque Abigail era sábia, porque Abigail sabia o que ela devia fazer. Os homens de Nabal conheciam Abigail, sabiam que Abigail era uma mulher sábia e que ela saberia que decisões tomar. Então, olha só que interessante.
Nesse momento, então, agora a gente vai ver algumas virtudes de Abigail. Ela rapidamente toma uma decisão. Rapidamente. Ela precisava agir logo. Por quê? Porque Davi já estava vindo. E o que ela faz? Ela separa vários alimentos, coloca sobre os jumentos, manda alguns dos seus homens junto com esses alimentos e diz para eles irem bem rápido de encontro a Davi, que ela mesma estaria indo atrás. Irmã, será que nós, dentro dos nossos lares, estamos prontas para agir tão rapidamente em situações de crise? Será que nós temos essa virtude, sabedoria para saber o que fazer, para lidar com as situações de crise que aparecem dentro dos nossos lares? Os conflitos, talvez com nossos filhos, com o nosso casamento. Nós temos essa sabedoria e essa virtude de Abigail? Nós precisamos então, irmãs, nos espelhar nas mulheres da Bíblia, que têm bons exemplos para nos dar, né? Para que em momentos de crises e conflitos dentro dos nossos lares, a gente também saiba como agir. Mas então, o que aconteceu? Olha só, Abigail vai também atrás dos seus servos, mas eles vão chegar primeiro em Davi. Davi recebe então todo aquele alimento e logo Abigail avista Davi. E o que ela faz? Ela chega perto dele e ela se prostra diante dele. Ela se ajoelha ali e coloca seu rosto lá no chão. Abigail sabia que Davi tinha sido ungido rei por Samuel. Ela sabia que aquele homem que estava na frente dela seria um grande homem. Imagina para uma mulher naquela época agir dessa forma. Ela estava nas terras dela, ela tinha um marido rico, ela conhecia o temperamento do marido dela também, mas ela chega lá naquele homem que estava fugindo com poucos homens, se ajoelha aos seus pés, coloca seu rosto em terra e ela pega e diz o seguinte para ele. Lá no verso 26 ela diz o seguinte: agora pois meu senhor, se referindo a Davi, tão certo como vive o Senhor, e aí ela está falando sobre Deus, e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Que interessante, aqui Abigail está reconhecendo o Senhor Deus. Ela diz para Davi que foi Deus que impediu que ele derramasse sangue, mostrando também então temor a Deus. Nós vimos então algumas características na vida de Abigail. Quais foram elas? Nós vimos que lá no versículo 3 diz que ela é sensata, ela é formosa. Depois nós vimos que ela é obediente aos pais, porque ela se submeteu a um casamento arranjado com um homem que era cruel, maligno. Nós vemos também que ela era sábia, que ela era virtuosa, porque ela soube o que fazer em momentos de crise, ela sabe edificar a sua casa, ela corre de encontro a Davi, tomando uma decisão rapidamente para resolver um conflito do seu lar. Ela discerne os problemas com sabedoria, ela sabe o que fazer. E então, qual foi a resposta de Davi para Abigail, depois que ele percebeu tudo que aquela mulher maravilhosa fez? Qual foi a resposta dele? Vamos ler novamente. Lá no verso 32, Davi vai falar o seguinte para ela. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue. Até aqui tudo bem. Então, gente, olha só, Davi olha para aquela mulher e ele reconhece que foi Deus que mandou ela lá. Davi olha para aquela mulher e diz: bendita a tua prudência e bendita seja tu mesma. Olha só, vocês já pensaram alguém como Davi chamar a Abigail de prudente e falar para ela que ela é bendita? Nós podemos receber, gente, esse título. Seu marido, seus filhos te conhecem assim, como uma mulher sábia, prudente, virtuosa, temente a Deus, bendita. Precisamos hoje, gente, começar a agir como Abigail. Precisamos nos espelhar nas características dela, para que dentro do nosso lar haja uma mulher que tem sabedoria para lidar com os conflitos, uma mulher prudente. E hoje são essas as características que eu gostaria de deixar na vida de vocês para uma mulher bíblica. Eu espero que, com a graça de Deus, nós como mulheres, como mães, consigamos dentro dos nossos lares atingir algumas dessas características, se não todas, não é mesmo? Então, eu agradeço a todas
que tiveram a oportunidade de me ouvir, que estiveram aqui comigo nesse momento no vídeo. Essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje e eu espero que vocês estejam muito bem. Espero estar logo com vocês, minhas irmãs, estou com muita saudade e a gente se vê então em breve. Até mais!